Olá, meus irmãos, bem-vindo ao canal A Verdade Vos Libertará. E nesse vídeo, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês como será a grande tribulação. Vamos começar no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no verso 28. O nosso Salvador diz: garanto a vocês, alguns dos que aqui estão não morrerão sem terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino. Ou seja, nessa época, quando ele ensinava os apóstolos, mas ele não estava falando para os apóstolos essa palavra, porque em volta do nosso Salvador, os 144 mil selados e as duas testemunhas estavam do lado deles o tempo todo, em espírito. Então, quando o Messias diz que os que ali estavam com ele, alguns dos que ali estavam com ele, não morreriam sem antes terem visto o Filho do Homem vindo com seu reino, ele estava falando a respeito dos 144 mil selados, que vão estar nesta época da tribulação. Então, meus irmãos, vamos entender a profecia a qual o nosso mestre nos ensinou. Evangelho de Mateus, capítulo 24, no verso 15. Quando vocês virem a abominação da desolação, ou seja, o antimessias, da qual fala o profeta Daniel, estiver estabelecida no lugar onde não deveria estar, que o leitor entenda. Então, meus irmãos, o nosso Salvador, ele pede para nós entender a profecia dos tempos do fim, quando o antimessias manifestar. Ele pede para nós lermos o livro de Daniel. Então, para vocês entenderem, leia o capítulo 12 inteiro do profeta Daniel, que vocês vão entender as profecias sobre o fim desta era. Então, no capítulo 12, separei alguns versículos a partir do verso 9. Então ele respondeu: vai, Daniel, porque essa mensagem ficará guardada e lacrada até o final dos tempos. Ou seja, essa profecia, ela só ia ser revelada, ela só ia ser compreendida no final dos tempos. No verso 10: muitos serão purificados por grandes sofrimentos e perseguições, mas os perversos, entretanto, continuarão a fazer o mal, e nenhum entenderão essa profecia. Só os que querem mesmo aprender compreenderão o que ela significa. Ou seja, os ímpios que praticam a impiedade, eles não vão entender essas coisas. Você, se participa de um sistema religioso, a qual você tem um líder que é um guia cego e está guiando todos vocês também não iriam entender essa profecia. Então, meus irmãos, você que se encontra num sistema religioso e ainda não entendeu que o sistema religioso é o sistema global, é o sistema criado, manipulado pelo antimessias e pelos anjos caídos. No verso 11: a partir do dia em que o sacrifício diário for tirado, ou seja, o nosso Salvador, em Mateus, no capítulo 24, no verso 15, fala a mesma coisa, da abominação, da desolação. Então, vamos entender. A partir do dia em que os sacrifícios diários for tirado, ou seja, o que vai ser tirado? O nosso sacrifício diário, os nossos trabalhos. Nessa época, quando iniciar a grande tribulação, se você não colocar a marca da besta, você não vai conseguir receber o seu benefício ou o seu salário de empregado. Então vai ser tirado esse sacrifício que nós fazemos todos os dias, pois somos escravos nessa terra. Quando o sacrifício diário for tirado e estabelecido a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. A besta que vai se manifestar
o reinado dela será de 1290 dias. Por isso, que no versículo 12, o profeta menciona: felizes serão as pessoas que esperarem e ficarem firmes até os 1335 dias. Ou seja, é a volta do nosso Salvador. Resumindo, iniciou a tribulação, 1335 dias, o nosso Rei, o nosso Salvador Messias voltará. Durante os 1290 dias, primeiro é o reinado da besta, o reinado do anti-Messias. Provavelmente, a besta, próximo Papa. Então, meus irmãos, vamos entender essas profecias, dando continuidade aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, porque nós entendemos, né, quando o Messias pediu para nós lermos Daniel, nós entendemos que o reinado da besta será de 1290 dias. A volta do Messias será após acabarem os 1335 dias. Então, continuando, no versículo 16, Mateus 24, 16. Quando vocês vê o abominável aí da desolação, o anti-Messias, os que estiverem na Judéia, ou seja, em todas as cidades, não uma cidade específica, Judéia ou Galiléia, ele diz sobre todas as cidades. Então, se estiverem em todas as cidades, que fujam para as montanhas. Por que para as montanhas? Porque é lá que nós vamos ter a proteção do nosso Salvador, que enviou as duas testemunhas, e elas vão ficar nas grandes cidades, impedindo a besta e o falso profeta, por 1260 dias. Ou seja, Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 6, diz claramente: a mulher, nós, a igreja, virgem, fora das religiões, pura, lavada e remida na palavra do Messias, do Salvador. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde nosso Pai já havia preparado lugar para que ela seja alimentada durante 1260 dias. Então vejamos, aí aqui ele dá vários conselhos. Então, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens da sua casa. Quem estiver no campo, não volte para pegar a sua capa. Lembra quando o Messias disse? Quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo, vai perdê-la eternamente. Vai perder a verdadeira vida no reino do céu. Então, meus irmãos, se vocês estão apegados em suas casas, em seus bens materiais, e qual a religião, toda sem exceção, acumulam riqueza para si aqui nessa terra, estão fazendo contra, porque o nosso Salvador diz claramente: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajuntai no reino dos céus, lá em cima. Como você vai juntar riquezas no reino do céu? Pratique o bem, pratique a justiça, ajude o teu próximo, tanto fisicamente como espiritualmente. No verso 19: ai das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no dia de sábado. Ou seja, nosso Salvador foi claro. Então ele diz: então os que estiverem na Judéia, na Galiléia, em todas as cidades do mundo, que fujam para os montes. No verso 20, ele diz: orai para a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no dia de sábado. É uma fuga, meus irmãos, que vai acontecer. É uma fuga. No 21, pois nesse tempo haverá uma grande tribulação como nunca houve nem jamais haverá outra igual. Ou seja, às vezes as pessoas comentam, falam que essa profecia já cumpriu no ano 70 com a destruição daquele templo lá de Herodes na época. Então eu pergunto para esses irmãos, se já aconteceu, por que no verso 21 o nosso Messias menciona? Porque nesse tempo haverá uma grande tribulação como nunca houve
e nem jamais haverá outro igual. Ou seja, se ele diz, vamos entender então, se realmente ele estava referindo ao acontecimentos que ocorreu no ano 70, com a destruição lá da terra de Israel, por que ele disse então, como nunca houve, nem jamais haverá outro igual? Porque se não vai haver outro igual, quer dizer que é os últimos acontecimentos. Então, descarte esse entendimento que vocês aderiram no sistema religioso, que já aconteceu essa profecia, meus irmãos, e entenda de uma vez. Ok, meus irmãos? Continuando. Mas, se esses dias não fossem abreviados, compreendidos ou esclarecidos, ninguém conseguiria salvar-se. Mas por causa dos eleitos, tais dias serão abreviados. Entenderam, meus irmãos? Por causa dos eleitos que o nosso Pai enviou aqui na terra, 144.000 e as 2 testemunhas, vocês vão encontrar mencionado nessas passagens, 144.000, Apocalipse capítulo 14 e capítulo 7, as 2 testemunhas, Apocalipse capítulo 11 inteiro. Leiam e entendam. Então, quando o nosso Messias disse que esses dias fossem abreviados, fossem compreendidos por muitas pessoas, e, detalhe, mais um detalhe muito importante, nessa época, nesses acontecimentos, o nosso Pai derrama o seu poder no sol e vai aquecer de uma forma o sol que os moradores que estiverem aqui na terra vão blasfemar contra o nosso Pai e contra todo mundo que mora no reino do céu, porque eles vão achar que o nosso Pai está mandando o calor do sol insuportável para matar ou torturar as pessoas. Mas é um grande engano, porque se não fosse assim, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, meus irmãos, entendam. Se tais dias, se o nosso Pai não enviasse um poder ao sol para que ele aquecesse de uma certa forma, para evitar que esses anjos caídos que governam esse mundo global exterminasse todo mundo com as bombas tecnológicas que eles têm nos 4 cantos do mundo, nenhuma carne salvaria. Tais acontecimentos do que eles planejam nessa nova ordem mundial serão abreviados por causa dos eleitos, os 144.000 e as 2 testemunhas que nosso Pai enviou lá de cima para vir nessa terra falar e explicar não tão somente a verdade. Então, meus irmãos, aquelas pessoas que ainda acreditam que na grande tribulação, antes dela, os salvos, as pessoas, a igreja serão arrebatadas, mais um grande equívoco. Porque o nosso Messias foi bem claro aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 29. Logo, depois da tribulação daqueles dias, o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então, em seguida, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Analisem, meus irmãos. Se o nosso Messias falou que é depois da grande tribulação que ele vai vir, não se iludam com quem aparecer primeiro no céu. Eles já criaram toda a farsa. O projeto Blue Beam, um projeto HAARP, uma tecnologia atual, sinais da mentira, falsos sinais, igual o nosso irmão Paulo diz nas suas cartas, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Leia inteiro o capítulo, que ele está dizendo: quanto à vinda do nosso Salvador, não acontecerá sem que primeiro venha o filho do pecado, o filho da perdição, o anti-messias, o filho do diabo, ou seja, a besta do Apocalipse. Não vos deixei enganar-vos de nenhum modo, porque primeiro
deverá aparecer a apostasia. Depois, o homem ímpio, o filho da perdição. Ou seja, a apostasia já chegou, meus irmãos. A apostasia somos todos nós que renunciamos, que apostatamos uma religião, uma instituição religiosa, com sacerdote, com líderes religiosos, homens carnais, mentirosos. Vê o significado de apostasia, meus irmãos. Quando você nega a fé religiosa, não a fé no nosso Salvador. Você nega a fé numa religião, num sistema religioso e põe a sua confiança no nosso único pastor e Salvador. Primeiro deverá chegar a apostasia. Já estamos nela. Depois aparecerá o homem ímpio, o filho da perdição, o antimessias. Ele é o adversário que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é adorado, chegando até mesmo se assentar-se no templo de Deus e proclamar ser Deus. Não vos lembrais de que eu já dizia essas coisas quando ainda estava convosco? Mas agora vós já sabeis o que impede a manifestação do adversário, que acontecerá a seu tempo. Ou seja, nessa época, para o Messias voltar, primeiro tinha que vir o anti-Messias, o filho do pecado. Mas para o anti-Messias se manifestar no seu trono nessa terra, ele estava esperando dois homens, as duas testemunhas do nosso Messias. Observem o verso 6. E agora vocês já sabem o que está impedindo a manifestação do adversário. Mas o que está impedindo a manifestação dele? As duas testemunhas do nosso Mestre, que acontecerá no seu devido tempo. Ou seja, esses dois homens, essas duas testemunhas, virão agora na tribulação. Então, meus irmãos, vamos montar esses personagens que reinarão na grande tribulação e os tempos. Como mencionou o profeta Daniel, através do nosso Salvador. As duas testemunhas do nosso Messias reinarão por 1260 dias. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Quando iniciar esses 1335 dias, que no final será a volta do nosso Mestre, as duas testemunhas elas reinarão por 1260 dias. Eles são dois homens simples, sem nenhuma influência com religião, e serão mortas por dois líderes religiosos, como mencionado em Apocalipse 16, no verso 13, onde o nosso irmão João viu sair da boca do dragão o diabo, o falso profeta e a besta. São três demônios mais poderosos que governam esse mundo, fora um terço que morava no reino dos céus, que caíram e foram lançados aqui para baixo. Quando o Messias jogou o diabo para a terra, as duas testemunhas, os dois anjos que andavam lado a lado com o Messias, os anjos mais próximos dele, um jogou o falso profeta e outro a besta. Agora é a retomada. O Messias veio, falou contra Moisés, que é o diabo está no corpo de Moisés, e Moisés já deixou tudo escrito, que era para matar aquele que se fizesse filho do nosso Altíssimo aqui na terra. Moisés cumpriu e vingou o expulsamento dele lá do reino do céu aqui para a terra. Agora faltam dois, as duas testemunhas que serão mortas pelo falso profeta e pela besta. E foram esses dois homens que expulsou o falso profeta, chamado Elias, espírito de Elias, e a besta, que está com o corpo de Enoque. Vai fazer uma troca de corpo, provavelmente antes de iniciar a grande tribulação. Escolherá o corpo de um papa, o líder do Vaticano, da Igreja Católica, e o falso profeta, um líder maçom da Igreja Evangélica, a que domina esse mundo. Iniciando a tribulação, a besta reinará
por 1290 dias. Quando completarem os 1260 dias de testemunho das duas testemunhas do nosso Salvador, resumindo, a besta assume do seu trono, cairá o absinto descrito no Apocalipse 9, no versículo 1, que é o primeiro ai. Se vocês lerem o capítulo 9 inteiro, vocês vão entender que no verso 12 diz que eis que já passou o primeiro ai, virá ainda 2 ais. Ou seja, quando vai cair o absinto, provavelmente um pouco antes ou depois, quando iniciar a tribulação, não sei quando que vai cair, ali é onde tudo se inicia, que é os primeiros acontecimentos. Então, quando iniciar, meus irmãos, a grande tribulação, as duas testemunhas vão falar contra o falso profeta e a besta, e contra todas as religiões. Nesse tempo, os 144 mil e todos os salvos fugirão para a montanha, o lugar que nosso Pai preparou, onde eles ficarão protegidos por 1260 dias. Apocalipse capítulo 12, verso 6 e verso 14. A besta, o líder do Vaticano, reinará 1290 dias. Daniel 12, versículo 11. Durante os 1260 dias, a besta ficará se exaltando e blasfemando contra os moradores do reino dos céus. Como Apocalipse, no capítulo 13, diz: e foi-lhe dada uma boca para proferirem grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Ou seja, 1260 dias. Porque depois que acabar os 1260 dias, a besta e o falso profeta vão falarem para todo mundo, porque esses dois homens aí, as duas testemunhas do Messias aí, ó, são enviados do diabo, e colocarão todo mundo contra eles e todas as religiões para cumprir as Escrituras. As religiões mataram todos os enviados do nosso Pai, porque esses dois líderes, eles têm um poder muito grande na terra, porque o mundo é do maligno. Quando acabarem os 1260 dias, haverá ainda 30 dias do reinado da besta, que ela reina 1260 dias. O dragão, a besta e o falso profeta correrão o mundo inteiro colocando a marca da besta, o microchip, em todos os seres humanos. Com as duas testemunhas mortas, o dragão irá perseguir e tentar matarem todos os salvos e os 144 mil que estão nas montanhas. Apocalipse, capítulo 12, versículo 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher, atrás dos escolhidos, água como um rio, para que pela correnteza a fizesse arrebatar. Ou seja, quando eles perseguirem todos os salvos que estiverem nas montanhas, eles vão enviar um exército atrás deles. A água representa povos, bastante pessoas. E a terra ajudou a mulher. A terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos restantes da sua semente, os que guardam os mandamentos do Pai e que têm o testemunho do nosso Salvador. Então, quando eles tentarem perseguirem todos os salvos que estiverem nas montanhas, eles não vão conseguir, porque os 144 mil estarão lá. Porque se o nosso Pai preparou esse lugar onde só os justos, onde só os escolhidos caminharão nele, como o nosso profeta Isaías disse, ali haverá um caminho e só os justos encontrarão, só os justos andarão nele, porque o nosso Pai protegerão, aguarda a sua igreja, os seus escolhidos, desde a criação do mundo. Pois é esse casamento a qual nosso Pai uniu e que homem nenhum separa.
o Messias e os escolhidos, que é a igreja. Citarei aqui alguns motivos para vocês entenderem por que eles vão mandar matarem as duas testemunhas do Messias. Porque as duas testemunhas, eles vão falar somente a verdade. Como, por exemplo, que o nosso Pai não habita em nenhum templo construídos por mãos humanas. Religiões, templos terrestres, que Moisés é o próprio diabo e ele é o mandante da morte do nosso Salvador. Eles vão falarem que todos estão adorando a besta, chamada Jesus Cristo, Filho de Deus, que no original, Jesus Christ, Filho Dei, totalizando a soma em números romanos. Quem tiver sabedoria, calcule o nome da besta, pois o nome dela representa um número, e o seu número é 666. Eles vão falar que a besta é um papa, é o líder do Vaticano, que comanda todo o cristianismo. O falso profeta, um líder mundial evangélico, que está dominando, que já está preparando o caminho do anti-messias. E que as pessoas devem deixarem as cidades indo para os montes. Porque se vocês entenderem a parábola de João no capítulo 10, quando o Messias diz: mas os ladrões, mercenários, que não é o pastor e que não é o dono do rebanho, quando o seu líder religioso vê o lobo, o anti-messias vir, eles vão fugir. Eles vão deixar vocês aí e vão fugir. O mercenário foge porque ele não tem cuidado com as suas ovelhas. O Messias diz: mas eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Elas não vão seguir estranhos, mas ela ouve e conhece a voz do único e bom pastor, o nosso mestre. Então, se o Messias disse que eles vão fugir quando o anti-messias aparecer, meus irmãos, o nosso mestre, o nosso Pai, provavelmente, como diz nas suas escrituras, ele jamais deixará as suas ovelhas, porque elas foram compradas como sangue do nosso Salvador. Entenderam, meus irmãos? Por isso que elas vão aconselhar, elas vão falar o que o Messias disse. Não é nós que estamos falando. O Messias que disse: quando vocês vê o abominável da desolação de quem o profeta Daniel mencionou, quem lê Daniel entenda, e fujam para as montanhas. Que as pessoas devem deixar cidades indo para os montes. Eles também vão falar que Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Salomão, Davi são todos falsos profetas que não obedeceram os 10 mandamentos e são demônios que usou o corpo desses patriarcas. E que esses nomes abaixo aí também, meus irmãos, também são nomes de demônios. Exemplo, o nome Deus, que é Zeus, na verdade, né? Um deus da Grécia, um paganismo. Por isso o Messias sempre chamou nosso Pai de Pai, nunca chamou de Deus. Jesus Cristo, o nome da besta. Javé, Adonai, Jeová, Yeshua, Yahushua, Yalro, Iesus, e etc, etc, meus irmãos. Isaías mencionou: esse povo blasfema o meu nome todos os dias consequentemente. Por isso, todos saberão o meu nome naquele grande dia, não aqui na terra. Lá, todos saberão, face a face, com o Pai e com o Messias, o qual ele alertou através dos seus enviados aqui na terra. Então, meus irmãos, chame de Pai nosso Pai. Pai só tem um. E Messias, de Mestre, de Salvador. Então, meus irmãos, repetindo,
quando iniciar a tribulação, os 144 mil selados, juntamente com todos os salvos, deverão saírem ao encontro do nosso Messias, que será nas montanhas. Leia Mateus 24, leia Apocalipse capítulo 7, leia e entenda, meus irmãos. O nosso Salvador nos avisou, quando o anti-Messias aparecer, que fujam para as montanhas. Orai para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá uma grande tribulação como nunca houve, nem tampouco jamais haverá. Que a parábola das 10 virgens é bem claro. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Mateus capítulo 25, em referência às 10 virgens. As 10 virgens, 5 estavam prontas, 5 tinham entendido, as 5 loucas não entenderam nada. Porque se vocês entenderem que nesse verso o Messias quis dizer para sair da religião, vocês vão entender, vocês vão ver que não é sair da religião aqui nessa passagem. Claro que tem que sair da religião, mas quando ele diz, à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Ou seja, as 5 virgens que saíram, que foram para as montanhas ao encontro do nosso rei, o Messias, já estavam prontas, já estavam limpas, elas já estavam preparadas, entenderam? Elas não estavam saindo da religião, elas já tinham saído, já fazia tempo, e se limpou na palavra. A mulher, a noiva, fugiu para o deserto, onde o Criador já tinha preparado lugar para que seja alimentada durante os 1260 dias. Pois haverá uma grande tribulação de 1290 dias. Daniel 12, 11. Então, meus irmãos, não se desesperem, não se apavorem, tudo acontecerá no seu tempo certo. Se preocupem em se limpar na palavra, em conhecer a verdade do nosso Mestre e sair tranquilamente na hora certa. Porque provavelmente vai estar um caos essa terra na hora dessa fuga. E se o nosso Pai diz que preparou o lugar, meus irmãos, não se preocupem. Lembra quando o nosso Messias disse? Vejam os pássaros, eles não trabalham nem semeiam, mas nem por isso nosso Pai deixa de alimentar eles. Se o nosso Pai alimenta eles, será que Ele não vai alimentar vocês? Espero que vocês tenham entendido. Na descrição do vídeo eu vou deixar um vídeo mencionando, mostrando que não existe arrebatamento antes da grande tribulação. E que os irmãos entendam e se preparem tranquilamente e reparte o pão para com nossos irmãos. O verdadeiro pão da vida que veio do nosso Pai, que veio do nosso Mestre. A despedida da Terra Santa teve momentos de grande força simbólica. O Papa Francisco foi recebido pelo Gran Mufti de Jerusalém, na esplanada das mesquitas, um dos lugares mais sagrados para o islamismo. Accorato appello a tutte le persone e le comunità. Francisco convocou cristãos, muçulmanos e judeus a trabalharem juntos pela paz e culpou os que usam o nome de Deus para praticar a violência. Também rezou diante do Muro das Lamentações, principal ponto de orações do judaísmo. No encontro com rabinos, contou da amizade que sempre manteve com hebreus em Buenos Aires e condenou o antissemitismo. Pôs flores no túmulo do fundador do movimento sionista, Theodor Herzl, e foi ao memorial Yad Vashem prestar uma homenagem aos judeus assassinados pelos nazistas no Holocausto.
Dacci la grazia di vergognarci di ciò. O Papa expressou a vergonha pelo que homens foram capazes de fazer e declarou: Senhor Deus, salve-nos desta monstruosidade. Se ontem Francisco rezou diante do muro de segurança que separa Israel da Cisjordânia, hoje visitou o memorial às vítimas do terrorismo. Nos encontros com o presidente de Israel, Shimon Peres, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, voltou a pedir paz na região. Por favor, nunca mais terrorismo. No voo de volta a Roma, perguntei ao Papa se ele estaria de acordo com a devolução de Jerusalém Oriental para os árabes. Francisco respondeu que poderia aprovar uma divisão de Jerusalém entre israelenses e palestinos, mas que o desejo do Vaticano é que seja uma cidade de paz para as três religiões monoteístas, a hebraica, a cristã e a muçulmana. Como capitale delle tre religioni. I've been called many things over many lifetimes. Ra, Krishna, Yahweh. You are all my children. And you're lost because you follow blind leaders.